Oi, pessoal. Desculpa o atraso. De manhã, eu tô tentando há uma semana fazer esse vídeo para vocês. Entrando naquele Classroom todo dia e nunca funcionava. Aí hoje de manhã eu entrei pelo celular e consegui finalmente deixar uma mensagem, pelo jeito vocês viram, né? Muitos me responderam, muito obrigada a todos que tiveram a atenção de responder. Mas aí acontece que eu fui tentar postar o vídeo e nada de conseguir. Perdi um tempo enorme, aliás, como vocês devem estar também, né? Perdendo, porque os programas estão em teste ainda, né? Foi tudo feito meio às pressas, coisa e tal. Bom, resumindo, desisti de tudo daquilo, porque eu falei, se eu for ficar, os meninos não podem perder mais uma semana, vocês são a prioridade, né? Então eu fiz a loucura de pôr o meu plano B em ação, sendo que eu sou boomer, né? Quer dizer, não sei mexer nessas coisas. Então tudo que vocês fazem em 3 segundos eu faço em 50 no mínimo. Então eu resolvi fazer um canal no YouTube. Por quê? Porque assim, eu não sei, claro que vocês não são todos iguais. Comentando um pouquinho sobre as aulas de física, né? Que estão postadas, que estão sendo ofertadas pelo Estado. Assim, claro que tem alguns de vocês que vão conseguir acompanhar, mas eu, com a minha experiência, eu acho que é muito difícil. Por quê? Porque está sendo visto muito conteúdo por aula. Se eu tivesse dando essas aulas, não estou questionando, pessoal, isso é bem importante, tá? Não estou questionando a competência, os professores que estão dando são muito bons, inclusive eu conheço. Não tem nada errado, não é isso que eu estou dizendo. Só o que eu não faria, e se eu fosse dar aula para vocês, vocês iam notar, eu ia bem mais devagar, tá? Então, por exemplo, tem algumas aulas lá que foram dadas pelo Patrick, que é o primeiro, né? Que eu levaria 3 ou 6 aulas dando. E então eu quero combinar com vocês, esse é o vídeo do tutorial, né? Então, assim, primeira coisa, tem aluno que é avião, tem aluno que tá fazendo cursinho, tem aluno, me lembro de 2 da noite lá, né? Do técnico, loirinho, que eu esqueci o nome, e a Paula, né? Eles ficavam com raiva que eu tava indo muito devagar, coisa e tal. Então, pessoal, ninguém é obrigado a assistir essas aulas que eu vou postar no meu canal e que eu vou pôr no Classroom para vocês. Qual é a intenção dessas aulinhas que eu tô pensando em dar para vocês se der certo? É assim, é para quem tá tendo dificuldade. É para quem não tá entendendo. A pessoa olhou para aquela aula e falou assim: "Tô entendendo nada". Vai ter esse recurso que é olhar essas conversas que eu vou fazer com vocês. E como é que eu vou fazer? Eu fiquei pensando até hoje, eu incomodei a Lorena, que ela foi um anjo, porque eu tô matutando já faz 2 semanas, enquanto eu tava tentando entrar naquele para tentar conversar com vocês e tudo mais, eu tava pensando assim, como que eu posso fazer para a coisa ficar o mais parecida possível com o processo de aprendizagem, né? Porque é tudo tão novo, tão esquisito. Eu sei que deve ter muitos de vocês que estão assustados e que não estão conseguindo acompanhar mesmo. Então, o que eu pensei? Por que eu fui incomodar a Lorena lá hoje? Porque eu tinha deixado lá esses livros, que não são livros que eu costumava usar, mas são os livros que vocês têm, né? Opa! Aqui. Tô aqui com o do primeiro ano. Esse é o livro que vocês têm em casa, né? Tô aqui com o do primeiro, do segundo e do terceiro. O que eu pensei? Vocês têm isso. Então, como ver aqui não é o suficiente, nunca vai ser igual eu ir na carteira de vocês ou vocês levantarem a mão e fazerem uma pergunta. Não adianta a gente fingir porque não é igual, né? Mas então vocês precisam de um apoio. Então eu pensei, como vocês têm em casa, o que eu vou fazer? Eu vou seguir, e aí eu acho que vai ficar fácil, pelo menos é o meu plano, né? Fazer assim, por exemplo, primeiro ano. Vou postar amanhã a minha primeira aula para o primeiro ano. Vai ser o primeiro capítulo. Então, o que eu quero? Por que eu tô fazendo um tutorial? A minha ideia é assim. Segunda-feira eu posto a minha aula do primeiro ano do primeiro capítulo. Essa semana vai ser terça, né? Depois a gente se acerta. Mas, por exemplo, amanhã eu vou postar a primeira aula do primeiro ano, que vai ser referente à matéria do primeiro capítulo do livro.
que vai coincidir com uma parte da primeira aula do professor Patrick, que é a primeira aula que vocês têm aí da secretaria, certo? Então, quem teve dificuldade naquela aula pode olhar essa minha, que vai ser uma parte. Vocês, o que eu peço? Que toda vez, assim, antes de vocês assistirem a minha aula, vocês têm o livro. Então, você é do primeiro ano, você vai assistir a primeira aula, que é referente ao primeiro capítulo. Então, antes da aula, você vai chegar lá. Vou dar o exemplo do primeiro ano aqui, tá? Você vai abrir o primeiro capítulo e você vai ler toda a teoria. Ó, nesse caso aqui é quatro páginas. Nunca precisa ler essa parte aqui de exercícios resolvidos, essas coisas assim, não. Você vai ler toda a teoria daquele capítulo. Fechou. Aí você vai assistir minha aula, com o teu caderno do lado, com o teu livrinho do lado. Qual é a ideia? Então eu vou fazer essa explicação. Vocês sabem o que é ali e vocês vão fazer as anotações de vocês, ok? Aí a gente tem que ter 2 aulas por semana, né? Só que tem uma diferença básica para essa aula que eles estão dando. Não sei se vocês notaram, mas ali conteúdo e não existe prática. Então, meu Deus, o que não é pior que o cursinho, se você for olhar o ritmo, não a qualidade. O ritmo é muito intenso. Então, não fique esperando que a aula da Ali vai dar conta daquilo tudo e vai ser devagar. E é para quem está tendo dificuldade, reforça. Estão pegando a ideia? Então, assim, para começar, amanhã eu vou postar a primeira aula do primeiro ano, se tudo der certo. Façam isso, então. Quem é do primeiro ano, uma hora que tiver um tempinho, eu vou postar de tarde. Dá uma lida e aí eu ver a aula amanhã. Aí, na aula, eu vou passar, vou dizer as atividades do capítulo que é para vocês fazerem e vou pôr lá no Classroom, tá? Aí vocês vão tentar fazer, vão mandar as respostas, porque vai ser bem mais leve, vocês vão ver. As atividades do capítulo ainda vão ser algumas só, não vou pôr tudo. Aí, na segunda aula da semana, que vai ser dali, depois que eu postar do segundo e do terceiro, dali uns 3 dias, aí eu vou corrigir e responder dúvidas que vocês vão postar lá. Então, você faz a aula, você faz a atividade e posta as dúvidas. Para eu, quando fizer a segunda aula da semana, que é a de prática, fazer exercício com vocês e tirar dúvida, aí vocês têm um retorno. Eu tô tentando, olha só, pessoal, nada que é estanque, tá? É uma tentativa, nem sei se vai dar certo. Só tô assim, meu coração fica desse tamanhinho pensando em vocês, assim, perdendo tempo, perdendo aula. Então, no que depender de mim, vocês podem contar comigo, eu vou tentar fazer dar certo, tá? Falei só do primeiro, mas a mesma coisa vale para todos, tá, gente? Assim, então, amanhã eu vou postar do primeiro, depois de amanhã do segundo, depois do terceiro. E o pessoal do técnico deve estar pensando, quarto TA e quarto TI. Bem, vocês já tiveram o primeiro ano, o equivalente ao primeiro ano do regular, né? Então, vocês iam começar a matéria na aula de dilatação térmica, que vai ser a segunda aula que eu vou dar para o segundo ano. Então, só semana que vem, desculpa, tá? Mas é que eu tô aqui, nem comecei a postar. É o meu plano, espero que dê certo. Mas então, assim, assistam a aula, a primeira que eu vou postar essa semana, que é sobre calor e temperatura, tá? Senão vocês, é capaz de não entender. De novo, pessoal, não, quem tá voando, quem tá indo, que é o bonzão, que nem precisa de mim, nem assista as minhas aulas, tá? Isso aqui é só para tentar ajudar. Amanhã eu começo, espero que dê certo. E outra coisa, vocês não são boomers, vocês entendem de vídeo, de postar, de programa, de aplicativo. Então, por favor, eu admito minha ignorância, chegou a hora de vocês ensinarem. Então, assim, eu sei que deve estar parecendo uma coisa do tempo jurássico, isso que eu tô fazendo aqui para vocês. Não tem recurso, não tem nada, mas eu tô fazendo o que eu posso. Agora, se vocês tiverem alguma ideia para melhorar, claro, postem ali no Classroom que eu vou ver. Outra coisa, pessoal, antes de eu acabar, vocês são 300 e poucos.
E esse programa foi feito de um jeito que toda vez que eu posto uma coisa lá para todas as turmas, vocês só dão resposta me mandando e-mail. Então imagine, eu respondi os primeiros que vocês me mandaram hoje, né? Em resposta, muito obrigado à minha convocação. Mas, gente, eu não vou poder responder os terceiros. Então não quer dizer que eu gosto mais de um ou de outro, tá? É só que o jeito que o programa foi feito é impossível. Eu não posso responder 300 e-mails, senão eu não faço mais nada. Então considerem tudo respondido. Tô feliz que vocês viram. Me deem um feedbackzinho lá na sala se vocês conseguiram assistir esse tutorial. Então, relembrando, vou postar amanhã a aula do primeiro ano. Leiam o primeiro capítulo do livro antes, depois tentem fazer os exercícios e aí vai ter a segunda aula, que é de prática disso. E aí, se der certo, a gente continua nesse ritmo, beleza? A aula do segundo ano depois de amanhã e a aula do terceiro depois. Se Deus quiser. Obrigada, meninos. Saudade de vocês.